Silêncio. Você achou que era abandono, mas era estratégia. Você pensou que estava sozinho, mas era só eu fechando a porta do mundo para te ensinar a escutar o som do meu espírito. Meu filho, minha filha, antes da espada, eu já te dei armadura. Antes do vale, eu já derramei unção. Antes da dor, eu te fiz promessa. Tu não és fraco. Tu foste forjado no invisível. Escute o que eu te digo agora. Enquanto você andava por desertos que ninguém entendeu, eu estava escondendo tesouros dentro de você. Enquanto o mundo via queda, eu via treinamento. Enquanto você chorava pedindo explicação, eu costurava sabedoria nas dobras do teu espírito. Eu sou o Deus que prepara guerreiros antes que a guerra chegue. Tu achas que esta luta te pegou desprevenido? Ela te encontrou, mas já encontrou um soldado pronto. O inimigo achou que você não suportaria, mas ele não viu o que eu plantei em ti nas madrugadas de oração sufocada, nos jejuns que ninguém viu, nas feridas que você calou. Ele não viu, mas eu vi. Eu anotei, eu marquei. E hoje, eu ativo. Hoje, eu trago à tona tudo o que depositei no teu espírito em silêncio. Hoje, eu sopro sobre ti como quem desperta um exército dormente. Agora escute com os ouvidos do coração. Você não veio aqui por acaso. Essa mensagem carrega a tua identidade. Eu mesmo te trouxe até aqui para dizer: a batalha não chegou para te destruir. Ela chegou para revelar o guerreiro que eu escondi dentro de ti. Se teu coração arde com esta palavra, escreva nos comentários: eu fui treinado no invisível. Não escreva por emoção, escreva por fé. Este é o teu ato profético. Este é o selo que ativa no mundo espiritual tudo o que eu já te entreguei. E agora, antes de continuar, inscreva-se neste canal, ative o sino, deixe teu like e compartilhe esta palavra com alguém que está chorando em silêncio. Você não compartilha apenas um vídeo, você compartilha uma visitação. Porque a partir de agora, cada palavra que sair da minha boca será uma espada acesa sobre o teu espírito. Há momentos em que você sente como se estivesse no escuro. Um escuro que não apenas apaga o caminho, mas também a direção, a força, a vontade. O mundo ao redor continua girando, mas por dentro, tudo parece suspenso no vazio. Você não entende por que está passando por tanta coisa agora, por que pessoas foram arrancadas, por que portas se fecharam, porque teus esforços deram em nada. Mas eu te digo, essa ausência aparente era o cenário exato onde eu escrevia a tua armadura invisível. Enquanto você esperava respostas, eu estava depositando discernimento. Enquanto você clamava por saída, eu criava raízes. O preparo não acontece no aplauso. Ele acontece no secreto. O ouro não brilha no campo. Ele é escondido na terra e moldado no fogo. E foi assim que eu te fiz. Oculto como uma flecha no meu arco, esperando o momento exato para ser lançado. Você pensou que estava parado, mas estava sendo apontado. Você só vê o agora, mas eu enxergo em eternidade. Enquanto tua alma se debatia nos corredores do silêncio, eu desenhava mapas proféticos para o teu espírito. Você não sabia, mas enquanto dormia de cansaço, teu espírito era visitado. Eu estava ali, nas lágrimas que escorriam sem som. Eu recolhia cada uma como uma semente. Nas noites em que o sono não vinha, eu soprava resistência nos teus ossos. Nos dias em que tudo dizia, acabou, eu semeava renascimentos secretos no fundo da tua fé. E por isso, quando a batalha chegou, mesmo tremendo, você não quebrou, porque dentro de ti havia um código que eu mesmo escrevi: firmeza em meio ao caos. O mundo viu um vaso rachado, mas eu vi uma fonte aberta. Cada dor foi um estilete divino desenhando força onde antes havia fragilidade. Cada silêncio meu foi uma aula no idioma da confiança. Você pensa que a guerra revela o inimigo, mas na verdade a guerra revela o guerreiro. E esse guerreiro já estava sendo construído dentro de ti há muito tempo, sem que você percebesse. Quando tudo parecia rotina, eu estava trabalhando. Quando nada parecia extraordinário, eu colocava pedras nos teus alicerces. Você achou que tua história estava parada, mas eu estava escrevendo os capítulos mais importantes com tinta invisível. A mesma mão que te sustentou na cova, agora te levanta ao campo de batalha. E isso não é coincidência, é cumprimento de um ciclo profético que começou quando ninguém via, nem você mesmo.
Há glórias que só nascem depois da dor. Há luzes que só se acendem quando o mundo apaga as suas. E hoje, eu te digo, você foi aceso por dentro, forjado no interior, e nada pode apagar o que eu mesmo acendi. Nem a dor, nem a dúvida, nem o tempo. Há uma unção que só floresce no escuro. É aquela que não depende de plateia, de reconhecimento, de resposta rápida. É a unção de quem me buscou não pelas mãos, mas pelo rosto. E você, mesmo ferido, continuou me chamando. Mesmo sem respostas, permaneceu. Mesmo com o coração aos pedaços, você não se afastou. E isso eu jamais ignorei. Enquanto os outros buscavam sinais, você ofereceu silêncio. Enquanto todos pediam livramento, você me entregou fidelidade. Isso foi teu treinamento. Não em plataformas, mas em desertos. Não com palmas, mas com cicatrizes. E é por isso que agora tua fé não é frágil. Ela é aço celestial. Não é leve, é pesada de glória. Quando eu te escondi, foi para te aprofundar. Quando calei, foi para te preparar. O céu é mestre em formar gigantes onde o mundo só enxerga invisíveis. O inimigo pensou que o silêncio era tua fraqueza, mas ele não ouviu o que eu ouvia, não viu o que eu vi, não sentiu o que eu estava soprando no teu espírito enquanto todos pensavam que você estava apagado, porque só eu conheço o som que tua alma faz quando ninguém mais está ouvindo. E foi nesse som que eu te preparei. Cada oração sussurrada, cada clamor abafado, cada decisão difícil que você tomou no escuro, tudo isso se transformou em armas invisíveis nas tuas mãos. Você não sabia que estava sendo treinado, mas cada não que você suportou com fé foi uma espada afiando o teu caráter. Cada perda que você entregou no altar foi um escudo sendo moldado com lágrimas. E agora, quando a luta chega, você percebe: não está vazio, está pronto. Porque eu sou o Deus que capacita no silêncio para levantar no tempo certo. Há quem pense que estar pronto é sentir-se forte, mas eu te digo, estar pronto é ter sido obediente mesmo quando tudo dentro de ti queria fugir. E você ficou. Ficou quando era mais fácil partir. Confiou quando era mais fácil se rebelar. Acreditou quando era mais fácil abandonar tudo. Isso é preparo. Não preparo emocional, preparo espiritual. Uma fundação que não treme quando os ventos vêm, porque está ancorada na rocha. E eu sou essa rocha. Tu foste cimentado em mim, não pela força da tua mão, mas pela força da minha promessa. E agora, mesmo que teus joelhos tremam, tua alma não cede, porque dentro de ti há um altar que eu mesmo levantei. Um altar onde eu sou fogo contínuo, e nesse fogo, tua identidade foi purificada. Agora você sabe. O que antes parecia fraqueza era, na verdade, gestação de poder. Você lembra das vezes em que tudo parecia desabar e você disse: não aguento mais? Pois eu estava lá. E mesmo quando tua boca dizia não dá mais, tua alma ainda me buscava. Isso era o meu espírito te mantendo de pé, mesmo quando tua carne já havia se rendido. Você não percebeu, mas naquele momento, eu estava te revestindo. Cada lágrima tua se transformava em revestimento espiritual. Eu estava colocando resistência onde antes havia rachaduras. Estava levantando muralhas interiores. Estava fechando brechas antigas. Enquanto o mundo via um fim, eu via um nascimento. Porque o preparo invisível é isso. Parece morte, mas é ressurreição. Parece queda, mas é fundação. Você não foi abandonado, foi aprofundado. E agora, o que eu fiz dentro de ti começará a brilhar fora. Mas lembre-se, o que sustenta esse brilho não é aparência, é raiz. E tua raiz está em mim. Os olhos humanos só veem aquilo que é visível, mas eu vejo o invisível, e é lá que eu mais trabalho. Você pensou que o que estava vivendo era tempo perdido, mas eu estava te ensinando a guerrear no espírito, não com palavras bonitas, mas com silêncio, não com respostas prontas, mas com confiança cega. Isso é fé. Caminhar quando não se vê estrada. E você caminhou, chorando, cansado, quebrado, mas caminhou. E por isso, tua caminhada foi ungida, porque os meus olhos não premiam a velocidade, eles honram a perseverança. A força que agora habita em você não veio de vitórias públicas, mas de derrotas secretas suportadas com fé. O inferno não sabe o que fazer com alguém que caiu 7 vezes, e ainda assim levantou 7 vezes me chamando. Você é o milagre que resistiu.
E agora será o milagre que revela, porque o invisível que eu fiz em ti, agora se tornará visível na terra. Alguns te olharam e pensaram: acabou. Outros te julgaram pelo que viram por fora, mas eles não ouviram o som da tua intimidade comigo. Eles não sabem o que significa ser visitado no meio da dor. Eles não entenderam que o que parecia estagnação era incubação. Você estava sendo gerado como flecha, alinhado como lança, temperado como espada. E agora, quando eu te lanço, você corta os ares. Não porque tem força própria, mas porque carrega meu sopro. O mundo verá tua ação, mas eu sei de onde veio tua força, das madrugadas em que você me escolheu, mesmo em lágrimas, das vezes que você perdoou, mesmo injustiçado, das vezes que você disse amém, mesmo sem entender. Tudo isso foi preparo, invisível, mas eterno, silencioso, mas decisivo. O que nasce no secreto não morre na superfície. Você é minha obra oculta, revelada no tempo certo. Você chegou até aqui achando que era coincidência, mas eu já havia marcado esse encontro, porque hoje eu vim te lembrar. Tu não foste jogado nessa guerra, tu foste convocado. O inimigo não interceptou teu caminho. Ele entrou em rota com um escolhido que já estava preparado. Você é como uma chave forjada à temperatura exata, como uma espada retirada do esconderijo. Eu te escondi por um tempo para que ninguém tocasse o que ainda estava em formação. Mas agora, o tempo de exibição não é vaidade, é missão. O que eu preparei em ti será resposta para muitos. Mas nunca se esqueça, a preparação invisível é o que sustenta a vitória pública, e você venceu onde ninguém viu. Por isso, eu te honro agora diante de anjos e homens, porque o meu preparo é silencioso, mas jamais inútil. Tudo o que você passou foi meu projeto. E agora, o tempo da revelação chegou. Há um tipo de silêncio que grita mais do que 1000 vozes. Um silêncio que não é vazio, mas santuário. Você o sentiu. O céu parece mudo. Os dias seguem sem resposta. E até tua fé parece pequena dentro de ti. Você orou. Você jejuou. Você clamou. E tudo o que recebeu foi um eco sem retorno. Mas hoje eu te falo. O meu silêncio não é ausência. É construção. Assim como um oleiro trabalha em silêncio enquanto molda o barro, eu também estou moldando você enquanto você acha que nada está acontecendo. O silêncio é o som do meu trabalho mais profundo. Porque quando eu me calo, não é porque desisti. É porque confio que você está pronto para crescer. O silêncio é o lugar onde tua fé deixa de depender de emoção e começa a se firmar em revelação. Quando você não ouve a minha voz, é porque eu quero que você escute a minha essência, e essa só se aprende no secreto. Você lembra de quando eu me calei diante de Jó? Ele perdeu tudo: filhos, riqueza, saúde, e o céu parecia trancado. Nenhuma explicação, nenhuma resposta, apenas o silêncio. Mas esse silêncio era um espaço sagrado entre o desespero e a revelação. Quando eu finalmente falei, eu não dei respostas. Eu dei presença. Eu não expliquei o porquê da dor. Eu revelei o tamanho da minha soberania. Porque há dores que não precisam de lógica, precisam de encontro. Você também tem vivido dias em que procura explicações, mas eu não as dou. E isso não é castigo, é cuidado. Se eu explicasse agora, você correria. Mas como não explico, você permanece. E ao permanecer, você amadurece. Você cresce. Você se transforma. O silêncio de Deus é um ventre, e você está sendo gestado. Quando o tempo se completar, a voz que hoje se cala será o mesmo som que quebrará as muralhas diante de ti. Os céus se calaram por 400 anos entre o último profeta e o nascimento de Jesus. 4 séculos de silêncio aparente. O povo pensou que eu os havia esquecido, mas na verdade o silêncio foi o intervalo entre a promessa e a glória. Era como o espaço entre a última nota de uma sinfonia e a chegada da melodia perfeita. Enquanto ninguém ouvia nada, eu estava alinhando tudo. O útero de Maria estava sendo reservado. Os tempos estavam sendo ajustados. O Império Romano seria palco. Tudo se organizava no invisível, enquanto o visível parecia parado. Assim é com você. Esse silêncio que você sente não é indiferença, é sincronia. Eu estou orquestrando destinos, costurando encontros, preparando cenários. Porque quando eu falo, tudo muda. Mas quando eu silencio, tudo amadurece. Aguente esse silêncio.
porque ele não é o fim. Ele é o som do céu segurando o fôlego antes de liberar algo eterno sobre você. A espera te ensinou mais do que a pressa jamais ensinaria. Você aprendeu a me buscar sem garantias. Aprendeu a orar sem respostas imediatas. Aprendeu a continuar mesmo sem sentir. E isso é o que separa meninos espirituais de homens e mulheres cheios do meu espírito. Porque os que vivem de sinais se perdem na ausência deles. Mas os que vivem de intimidade reconhecem meu silêncio como sinal de proximidade. Você cresceu. Mesmo sem perceber, cresceu. Hoje sua fé é mais profunda, sua visão mais clara, sua confiança mais enraizada. O silêncio fez isso com você. Foi ele que tirou as distrações. Foi ele que te fez olhar para dentro. Foi ele que calou o barulho do mundo para que você finalmente escutasse o som do céu dentro do teu espírito. E agora, quando eu falar, você não apenas vai ouvir, você vai entender. O deserto é onde eu levo aqueles que mais amo, não para punir, mas para preparar. No deserto não há palco, não há distração. Só você, a areia, o céu e eu. Ali, sem aplausos, sem reconhecimento, sem pressa, eu crio profetas. Foi no deserto que eu formei João Batista. Foi no deserto que alimentei Israel com maná. Foi no deserto que encontrei Elias abatido e lhe dei pão e direção. O deserto não é lugar de fim, é lugar de começo. E o meu silêncio nele é um teste de confiança. Você confia mesmo quando não entende? Você permanece mesmo quando não sente? Se sim, então está pronto. Pronto para ser usado. Pronto para carregar peso de glória. Pronto para romper com estruturas frágeis. Porque o silêncio, quando bem compreendido, não te esvazia, te enche de mim. Muitas vezes o que você chama de Deus está em silêncio é apenas você sendo treinado para escutar com o coração. Há vozes que se ouvem no alto volume, mas há revelações que só se ouvem no sussurro. E eu sou o Deus que sussurra segredos para quem fica no quarto fechado, para quem espera, para quem não desiste. Elias só ouviu a minha voz quando o vento passou, o terremoto cessou, o fogo se acalmou e restou o silêncio. Ali, no sussurro, eu falei, porque eu não falo para impressionar, eu falo para marcar. E quando eu marco, ninguém mais apaga. Você está sendo ensinado a discernir o que os barulhentos não percebem. O silêncio te está afimando, tornando teus ouvidos espirituais mais aguçados. E isso é graça, é presente, é proteção, porque quem aprende a me ouvir no silêncio nunca mais se perde no ruído. Você orou, esperando a resposta vir como raio, mas ela veio como orvalho, silenciosa, delicada, fiel. Você não viu o milagre como esperava, mas ele está acontecendo, crescendo debaixo da terra como semente que ainda não rompeu o solo. Só porque você não vê, não significa que eu não estou agindo. O mundo celebra o resultado, mas o céu celebra o processo. E você está no meio de um processo sagrado. Um processo que não é para te destruir, mas para te posicionar. Enquanto você espera, eu removo pesos, corrijo direções, restauro a tua visão. O silêncio não é ausência de movimento. É a prova de que você está no centro da minha vontade. Quem aguenta o silêncio carrega autoridade. Quem permanece sem ver, recebe a promessa na hora exata. Porque em mim, até o silêncio é resposta. Os céus se calaram quando Jesus estava na cruz. Ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? E mesmo assim, eu me calei, porque naquele silêncio estava o maior plano de redenção da história. Enquanto ele sangrava, eu estava reconciliando céus e terra. Enquanto ele morria, eu estava gerando vida eterna. O silêncio do Calvário foi o prelúdio da ressurreição. E é isso que você precisa lembrar. Se agora parece que tudo está escuro e calado, talvez seja porque algo em você está sendo crucificado. Algo velho está morrendo. Algo novo está para nascer. A cruz precede o sepulcro, mas o sepulcro precede o jardim vazio. Não tema esse silêncio. Ele é o som do céu trabalhando em profundidade. Você vai ressuscitar, e quando ressurgir, trará nas mãos a marca da glória, que só nasce depois do silêncio mais profundo. Por trás do meu silêncio, há estratégias. Eu não me movo por pressa, me movo por eternidade. Enquanto você pede sinais, eu estou plantando convicção. Enquanto você busca visões,
Eu estou liberando estrutura interior, porque quando eu te lançar, você não será levado pelo vento da dúvida, será ancorado na certeza da minha presença. Você aprendeu a andar no escuro, e isso é fé. Aprendeu a confiar sem mapa, e isso é maturidade. Aprendeu a esperar sem reclamar, e isso é adoração. O silêncio te ensinou mais do que qualquer milagre imediato poderia ensinar. E agora, eu te digo, não foi tempo perdido, foi caverna sagrada. E dela, você sairá não apenas com resposta, sairá com autoridade. Porque a unção verdadeira não nasce no barulho, ela é selada no silêncio. Você achou que a dor viria para te destruir, e de fato ela tentou. Tentou roubar teu sono, tua paz, tua esperança. Tentou congelar tua fé, mas o que o inferno não sabia, e o que nem você sabia, era que eu já havia transformado essa dor em ferramenta antes mesmo dela chegar. A dor que te visitou foi permitida, não como castigo, mas como forno. Um forno que não queima para matar, mas que aquece para purificar. Cada lágrima tua caiu como metal em brasa nas minhas mãos, e com elas eu fui moldando tua resistência. Quando o mundo olhava para ti e via fraqueza, eu via aço sendo formado. A dor não veio te esmagar, ela veio revelar o que estava escondido. Um espírito inquebrável, um coração que, mesmo sangrando, escolheu continuar. Você não sabe ainda, mas essa dor está se tornando a coroa da tua autoridade espiritual. A dor fala uma linguagem que o conforto nunca ensinou. Ela esculpe o que as palavras não alcançam. E por mais contraditório que pareça, foi na dor que você começou a me conhecer de verdade. Porque enquanto tudo ia bem, você acreditava. Mas foi na angústia que você aprendeu a confiar. Quando faltou chão, você descobriu que eu era o teu sustento. Quando todos se afastaram, você percebeu que eu fiquei. E ali, no fundo do poço, no último suspiro, você sentiu algo que mudou tudo. Eu estava contigo na dor. Eu não te livrei dela de imediato, porque eu precisava usar essa dor como código secreto de maturidade. Existem níveis de autoridade espiritual que só se acessam pelo caminho do sofrimento processado em mim. E você entrou por esse caminho. Por isso hoje, tua intercessão carrega peso, tua palavra carrega unção, tua fé carrega cicatrizes. E é por isso que ela cura. O barro não escolhe o forno, mas se ele soubesse o que sairá do outro lado do fogo, ele se entregaria com gratidão. E você, como vaso em minhas mãos, passou pelo calor de perdas, rejeições, abandonos, traições. Mas hoje eu te digo, cada dor te aproximou do formato exato da minha promessa. A pressão que você sentiu não foi punição, foi lapidação. Eu estava quebrando as formas antigas para derramar algo novo. Não dá para carregar vinho novo em odres velhos. Então, eu permiti que o antigo se rompesse. E sim, doeu, mas também libertou. Libertou tua visão, tua identidade, tua essência. Você já não é o mesmo. A dor te despiu da aparência e te revestiu de verdade. Você achou que estava perdendo a si mesmo, mas na verdade, estava encontrando quem eu sempre soube que você era. E agora, o vaso que foi rachado está cheio da minha glória. Você lembra daquele momento em que a dor parecia tão insuportável que o ar te faltava? O chão parecia afundar. E mesmo tentando disfarçar, você sabia. Algo dentro de ti estava morrendo. E estava mesmo. Mas não era você. Era o que te impedia de ser quem eu te chamei para ser. A dor arrancou camadas que escondiam tua identidade. Ela quebrou defesas, orgulhos, máscaras, muros. E no lugar disso, eu plantei raízes. Agora você não vive mais pela aparência, você vive pela essência. A dor te fez profundo. E profundidade é o terreno da revelação. Você passou por vales que outros evitariam. Mas agora, enquanto muitos falam de mim, você me conhece. Porque te encontrei na ferida, te ensinei no abismo, te reconstruí na perda. E é por isso que agora tua vida tem autoridade, porque foi marcada a fogo, selada com verdade, construída no silêncio da dor vivida comigo. A fornalha de fogo em que lancei Sadraque, Mesaque e Abednego não os queimou, mas queimou as amarras, queimou o que os prendia, queimou o medo, queimou a limitação. E foi lá, dentro da dor extrema, que o quarto homem apareceu. Você também foi lançado em fornalhas. Pensou que não sairia,
Mas quando tudo parecia perdido, minha presença se revelou em meio às chamas. E o que era para te matar, te libertou. O que era para te envergonhar, te exaltou. O que era para te calar, te deu uma nova voz. Não foi a ausência da dor que te trouxe até aqui. Foi a presença da fé em meio a ela. E por isso você carrega hoje uma marca que os outros não têm. A certeza de que eu sou contigo até no fogo. Não apenas na bênção, mas na crise. Não apenas no palco, mas na prisão. E quem passa pelo fogo comigo, nunca mais é o mesmo. Você achou que estava sendo quebrado, mas estava sendo afinado. Como instrumento em minhas mãos, eu ajustava cada corda com precisão, e por isso doeu. Porque ajustar dói, realinhar dói, ensinar dói. Mas agora ouça, o som que você carrega é único. Ele só é possível porque você passou por esse processo. Há um som espiritual que sai de você quando ora. Uma atmosfera que se transforma quando você entra em um lugar. E isso não é carisma, é cicatriz. Você foi forjado para carregar presença. Presença não se improvisa. Se carrega no corpo, no olhar, na voz, no tempo de silêncio, no tempo de quebrantamento. Você não é leve. Você é peso de glória. E só chegou até aqui porque decidiu não endurecer durante o sofrimento. Você deixou a dor te moldar. E por isso agora carrega a canção que quebra julgos. O som do céu foi impresso em tua alma pelo fogo do processo. Assim como o trigo precisa ser moído para virar pão, você também foi moído. Te esmagaram. A vida te pressionou. As estações mudaram sem aviso. E em alguns momentos você pensou, será que sobrou algo de mim? E eu te respondo agora, sim, sobrou o que era eterno, o que era meu, o que era verdadeiro. Tudo que não fazia parte do teu destino foi triturado pelo meu amor zeloso. Porque eu não permito que o que é temporário sustente o que é eterno. Você perdeu coisas, sim, mas ganhou solidez, ganhou discernimento, ganhou visão, ganhou um novo tipo de força, aquela que não grita, mas sustenta. Agora você é alimento para outros. Assim como o pão que foi amassado, sovado e agora alimenta, você também será fonte para muitos que ainda estão no processo. E quando eles te ouvirem, saberão, essa pessoa já passou por onde estou. E isso será cura. Há dores que não foram expostas, mas eu vi todas. Há lágrimas que secaram no travesseiro, gritos que morreram dentro do peito, orações que foram feitas sem voz. Mas eu sou o Deus do oculto. Eu sou o Deus do que ninguém viu. E tudo o que você carregou em silêncio, eu anotei. Nada passou despercebido. O que para os outros foi só fase ruim, para mim foi altar. E cada noite em que você lutou para continuar foi como incenso diante de mim. A dor não te afastou, te empurrou para os meus braços. E ali, onde só eu e você estávamos, você foi gerado novamente. Uma nova versão, mais leve, mais madura, mais consciente, mais próxima de mim. A dor te levou para onde o conforto nunca conseguiria te levar, o centro da minha presença. E quem chega nesse lugar, não sai mais o mesmo. A tua história agora carrega a minha marca. E o mundo verá não as tuas feridas, mas a cura que nasceu delas. Jesus também chorou. Chorou por Lázaro, chorou por Jerusalém, chorou no Getsêmani. E ali, no lugar onde o suor virou sangue, ele fez a oração mais poderosa da história. Se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E naquele momento, a dor se tornou santuário. O peso da missão quase o esmagou, mas ele se entregou, porque sabia, há dores que são cruz, e há cruzes que geram salvação. Você também teve cálices que não quis beber, teve momentos em que desejou outra rota. Mas hoje eu te digo, até nisso, você foi parecido com o meu filho. E por isso, grande será a glória que virá sobre você. Porque quem compartilha da dor, também compartilha da ressurreição. A cruz te marca, mas a glória te sela. Você não passou pelo que passou à toa. Cada gota de dor será revertida em porção dobrada de unção. O tempo de forja não é eterno, mas o que ele produz é. Agora que você passou pelo fogo, você está mais próximo do que eu desenhei para você desde o princípio. Tudo que antes era ruído se calou. Tudo que antes era excesso se foi. O ouro ficou. E é com esse ouro que eu vou te usar. Você será abrigo para os quebrados, voz para os calados,
farol para os perdidos. Mas antes de ser instrumento, você foi matéria. Antes de curar, você sangrou. Antes de ensinar, você foi rasgado. E isso é evangelho puro. Morte e vida, cruz e ressurreição, perda e glória. Agora levante os olhos. Você saiu do forno. O brilho que carrega não é brilho de palco. É brilho de altar, de quem foi consumido para se tornar luz. E é por isso que a dor que quase te matou, hoje, é o que te faz viver com autoridade. Porque foi nela que você se tornou verdadeiramente meu. Você não chegou a esta guerra de mãos vazias. Pode até parecer que está sozinho, sem direção, sem ferramentas. Mas hoje, eu abro teus olhos e te digo: as armas já estão contigo. Enquanto você clamava pedindo socorro, eu já havia depositado em ti tudo o que você precisaria para vencer. A oração que você faz com cansaço e lágrimas, quando acha que não está funcionando, ela é flecha. A palavra que você leu e não entendeu completamente é espada. O amém que você disse, mesmo sem forças, é escudo. A comunidade que te cerca, mesmo pequena, é muro. Nada em tua vida é comum. Tudo foi entregue com propósito. As armas não estão longe, estão esquecidas. E hoje eu te chamo a lembrar, não para buscar força fora, mas para ativar o que eu já coloquei dentro, porque o inimigo não teme tua aparência, mas treme quando você se lembra de quem é e do que carrega. Há um segredo que os céus revelam apenas aos que passam pelo fogo. As maiores armas espirituais não são as mais vistosas, são as mais constantes. Você tem orado achando que está falando sozinho, mas cada suspiro teu move exércitos. Você tem aberto a Bíblia com a alma cansada, sem perceber que está manuseando uma espada afiada com o poder de cortar cadeias invisíveis. Você tem se reunido com irmãos, sentindo-se fraco, sem saber que ali, na unidade, eu estabeleci muralhas contra o inferno. O que o mundo despreza, eu uso como estratégia, porque no meu reino, o fraco é forte, o pequeno é grande e o simples é invencível. O diabo teme teus joelhos dobrados mais do que 1000 discursos em pé. Ele teme o teu silêncio cheio de fé, mais do que teu grito cheio de dúvida. Você está armado. Talvez não com aquilo que esperava, mas com o que realmente funciona. E agora é hora de lembrar e guerrear. A fé não é emoção, é arma. Uma das mais poderosas que eu coloquei em tuas mãos. E não, ela não se manifesta apenas quando você sente algo. Ela é mais forte exatamente quando você não sente nada. Quando você diz, eu creio, mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, mesmo sem sentir, o céu se move. A fé derruba muros invisíveis. A fé fecha bocas de leões. A fé atravessa mares. A fé transforma deserto em estrada. Você achou que tua fé estava fraca, mas o fato de ainda estar de pé já é prova de que tua fé é real. Você podia ter desistido, mas não desistiu. Podia ter parado, mas continuou. E isso é fé, não aquela que grita, mas aquela que permanece. E essa fé, mesmo do tamanho de uma semente, carrega o poder de mudar destinos. Use-a, levante-a como estandarte. O inimigo pode até tentar tocar tua vida, mas ele nunca conseguirá tocar a fé que eu mesmo plantei dentro de ti. Você conhece a minha palavra. Talvez ache que não sabe o suficiente, mas eu te digo, cada versículo que entrou no teu coração, cada promessa que você ouviu e guardou, é uma arma carregada de glória. Quando você declara a minha palavra, mesmo entre lágrimas, o mundo espiritual se curva, porque a minha palavra não volta vazia. Ela cumpre o que foi enviada para fazer. Use a palavra como escudo contra acusações, como espada contra mentiras, como lâmpada no meio da escuridão. Ela está viva, respirando, esperando sair da tua boca com fé. O que para você parece só um texto, para o céu é decreto. Cada vez que você repete uma promessa, você ativa uma aliança. E cada vez que você se alimenta da minha palavra, teu espírito se fortalece. Não despreze o que já foi plantado em você, porque quando a palavra e a fé se unem, até o impossível precisa recuar. A oração não é apenas conversa, é combate. Cada vez que você ora, você invade territórios que o inimigo jurava que eram dele. Quando você se cala diante da dor e escolhe orar em vez de reclamar, você está levantando muralhas invisíveis que o inferno não consegue atravessar.
A oração não é perda de tempo, é treinamento, é avanço, é conquista. Eu te dei essa arma para que você a usasse mesmo quando tudo em você quisesse desistir. Oração é intimidade e é resistência, é semente e é espada, é unção e é estratégia, é o lugar onde tua alma toca o céu e traz respostas para a terra. Não pare de orar, mesmo sem palavras bonitas, mesmo sem certeza do que dizer. Só continue, porque enquanto você ora, anjos são liberados, cadeias são quebradas, e a tua própria alma é reerguida com força sobrenatural. O inferno odeia a comunhão, porque onde 2 ou mais se reúnem no meu nome, eu estou presente. E onde eu estou, o diabo não prevalece. Você não foi criado para guerrear sozinho. Por isso te dei a comunidade. Pode ser pequena, pode ser imperfeita, pode ser simples, mas carrega algo sagrado, a proteção da unidade. Quando você compartilha tua luta com irmãos verdadeiros, você divide o peso e multiplica a força. Quando ora com outros, o céu ouve com mais peso. Há milagres que só acontecem na coletividade. Há muralhas que só caem com o som de muitos pés. O inimigo tenta te isolar porque sabe: quem se afasta do corpo enfraquece o espírito. Mas hoje eu te lembro, a igreja não é um lugar, é um corpo. E se você está nele, você está cercado, protegido, amparado. Não lute sozinho, lute como parte de um exército. Há dias em que tudo o que você tem é o Espírito Santo sussurrando dentro de ti. E esses dias, embora silenciosos, são os mais poderosos. Porque quando tua carne se cala, teu espírito escuta. O Consolador não foi enviado para momentos de glória. Ele foi enviado para os dias escuros, onde você não sabe nem como orar. Ele intercede por ti com gemidos que não se explicam. Ele te levanta quando tua alma está no chão. Ele te guia quando os caminhos humanos falham. O Espírito Santo é tua bússola, tua arma secreta, teu amigo invisível e invencível. Ele revela o que os olhos não veem. Ele fortalece o que os braços não sustentam. Ele acende o que estava apagado. E o mais importante, ele habita em ti, não fora, não distante, mas dentro. E isso significa que em qualquer guerra, você nunca entra sozinho. Você carrega dentro de si a própria presença que criou o universo. O louvor não é distração, é munição. Quando você louva em meio à guerra, você ativa o que o inferno não pode imitar: rendição com esperança. Paulo e Silas estavam acorrentados, presos, cansados, mas louvaram. E o que era prisão virou palco de milagre. O louvor que sai do vale tem mais peso que 1000 gritos do monte. Quando você decide levantar as mãos com o coração quebrado, o céu se inclina, porque o louvor não muda Deus. Ele muda você. Ele reposiciona tua alma. Ele recalibra tua mente. Ele renova tua fé. Não espere tudo se resolver para adorar. Adore para que tudo comece a se resolver. O louvor é a arma que fere o orgulho do inimigo, porque prova que mesmo em dor você ainda reconhece quem é teu rei. E quando você louva, as correntes não resistem. Elas caem, elas rompem, elas se rendem à autoridade da adoração. Você tem discernimento, tem visão, tem intuição que vem do alto. Pode ter ignorado algumas vezes, mas eu te dei olhos espirituais. Em momentos decisivos você sentiu meu aviso, meu sinal, meu impulso. Isso também é arma, porque ver além do visível é um dos maiores escudos contra o engano. Há coisas que você evitou porque escutou minha voz mesmo sem entender. Há decisões que você não tomou porque algo dentro de ti dizia: não vai. Isso é meu espírito te armando com discernimento. Ele revela armadilhas, expõe mentiras, te livra de alianças erradas. E quanto mais você me busca, mais aguçado ele se torna. Confie nessa sensibilidade. Não é coisa da sua cabeça. É ferramenta celestial instalada na tua mente e no teu espírito. E agora, mais do que nunca, eu vou ativar esse dom para que você não lute no escuro, mas lute com visão clara e espírito atento. Você tem armas. Já tem. Não vai receber. Já recebeu. Agora é tempo de ativar, de empunhar a oração com fé, de levantar a palavra como espada, de usar o silêncio como escudo, de invocar o nome de Jesus como refúgio. Tudo o que você precisa para vencer, eu já coloquei em você. Não falta poder,
Falta lembrança. Você foi equipado nos bastidores, treinado no secreto, carregado no colo em dias de exaustão. E agora, tudo o que parecia acaso se revela como preparo. O inimigo sabe disso. Ele só espera que você continue distraído, esquecido, desarmado. Mas hoje, eu desperto tua memória espiritual. Eu acendo tua consciência celestial e te digo: levante-se, arme-se, lembre-se. O que pareceu silêncio foi estratégia. O que pareceu fraqueza foi fundação. E o que agora você chamará de milagre é o resultado das armas que você carregava, sem saber. Se esta mensagem tem falado ao seu coração, eu te convido a fazer parte da nossa missão de espalhar a fé e a esperança. Inscreva-se agora no canal Oração e Fé. Deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com quem você ama. Cada gesto seu pode levar conforto e transformação para mais vidas. Quero muito saber como essa palavra tocou você. Então escreva nos comentários. Eu lerei cada um e estarei orando por você e sua família. Vamos juntos iluminar o mundo com a palavra de Deus. Até breve e que Deus te abençoe. Amém.